para a Irmandade aí da live, não esqueçam que na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários aí para as ofertas e as coletas, tá bem, irmãos? A chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Todos de pé para ouvir a leitura, por favor. A mulher e o dragão. Apocalipse, capítulo 12. Santo é o Senhor Jesus. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca.
E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Sentem-se, por favor. Bendito seja Deus. Palavra profética de João, apóstolo, que recebeu essas lindas revelações quando estava exilado em Pátimos, quando fora tirado do convívio da sociedade por anunciar o Cristo. Perseguiram o Cristo, perseguiram aqueles que vieram depois do Cristo e perseguirão até o fim. Tiago foi esfolado vivo, arrastado pelas praças da cidade, até que teve a sua pele descolada do seu corpo. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Bem verdade que foi por opção. Ele ia ser crucificado como Cristo. E ele disse: eu não sou digno de ter a mesma morte que teve o meu Senhor. Crucifica-me de ponta cabeça. E assim foi. Paulo morreu degolado, decapitado. Mas a palavra de Deus não morreu e não morrerá jamais. A mulher e o dragão, a semente de Cristo. Lembra quando o menino nasceu, que procuraram matá-lo? E o Senhor instruiu a Maria que fosse ao deserto, que partisse dali até que ele nasceu numa manjedoura. E os 3 reis foram guiados por quem? Pelas estrelas. E a mulher tinha estrelas sobre a cabeça, 7 diademas. Aliás, as diademas eram do dragão, ela tinha estrelas sobre a sua cabeça. As mesmas estrelas que guiaram aqueles reis que foram encontrar onde estava o Senhor. A serpente lutou de todas as formas. A sua cauda derrubou 1/3 das estrelas do céu. Na levantada da sua cauda, 1/3 das estrelas do céu caiu aqui para baixo. Não sabemos, irmãos, quantas estrelas tem. Mas se a palavra de Deus é verdade, quem aqui tem vontade de ver um anjo da glória a Deus, irmão? Então, quando você sair daqui, que você for para sua casa, e começar a anoitecer, olha para o céu. Cada estrela que você olhar lá é um anjo de Deus. Se derrubou 1/3 das estrelas que vieram aqui para baixo com o diabo, 70% ainda está lá em cima dando glória a Deus. Os anjos de Deus estão lá. Miguel, que é o príncipe dos exércitos celestiais, não conseguiu lutar contra ele, não prevaleceu contra ele. Mas o próprio Senhor lançou ele num abismo. Ele caiu aqui para baixo. E foi quando foram ditas essas palavras: ai dos moradores da terra, porque o acusador está de entre vós agora para acusar, para matar, para roubar e para destruir. O adversário nunca vai parar de te acusar, mas o Senhor nunca vai parar de te justificar também. De maneira que Paulo escreveu: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E o Cristo nasceu, foi guardado com Deus, depois foi enviado à terra novamente, em forma de homem, morreu morte de cruz para a redenção dos nossos pecados. Deus está nos mandando essa palavra para mostrar para você que tem uma estrutura espiritual por trás da tua alma. Tem uma estrutura espiritual para que você se mantenha vivo na fé, para que você se mantenha vivo na carne, para que os seus sonhos se mantenham vivos. Enquanto você está aqui, está tendo guerra no céu, está tendo guerra na tua casa, está tendo guerra em volta do teu carro, está tendo guerra no teu trabalho, o adversário querendo te destruir e o Senhor com a sua mão sobre a tua cabeça para te proteger.
O dragão não pôde pegar o menino, quis pegar a mãe. Ela foi escondida no deserto, e o dragão abriu a sua boca em forma de rio, e lançou uma grande enxurrada para que ela fosse arrebatada por aquela água, morresse da água. Nós lemos aqui. E aí a palavra diz, a terra ajudou a mulher, que quando veio aquele grande rio, a terra abriu suas entranhas e engoliu toda aquela água. Lembra do profeta Isaías? No capítulo 54, toda arma preparada contra ti não prosperará. O dragão se pôs diante da mulher quando ela estava com dores de parto, esperando o menino nascer para que ele fosse tragado. E o próprio Deus escondeu o menino consigo. Irmão, o que é teu, demônio nenhum põe a mão. Na tua alma, espírito estranho nenhum põe a mão, diz o Senhor. Salamaia, se a água vier contra você, Deus abre a terra. Se o fogo vier contra você, Deus abre o céu com água. Mas nada que vier contra você vai te atingir. Olha quanta luta para que você pudesse estar aqui hoje dando glória a Deus. 1/3 do céu se rebelou, 1/3 do céu saiu do céu, abriu mão da glória de Deus para servir o diabo, e eles lutam contra a tua vida. A palavra fala Satanás e os seus adeptos, aqueles que estão junto dele, aqueles que se rebelaram contra ele. Mas saiba, queridos irmãos, que a mão de Deus está sobre a igreja para proteger, a mão de Deus está sobre a tua vida para te guardar, a mão de Deus está junto da sua família, a mão de Deus está sobre ti agora, e todo mal que ronda, que se iranda a tua casa, que se iranda a tua família, está sendo repreendido agora pelo nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Depois veio a matança das crianças. E depois toda essa carnificina passou, porque a humanidade evoluiu, pelo menos em tese. Então passou a carnificina. Aí vieram os outros métodos de matar o menino. A sexualidade, o tudo pode, o politicamente correto é a personificação do pecado. É só mandar de parar para avaliar que vocês verão. É politicamente correto, mas é biblicamente correto? Eu defendo a teoria de gênero e nós defendemos a teoria de Gênesis. Homem é homem, mulher é mulher. Amamos a todos, mas defenderemos até a morte aquilo que nós acreditamos. Nos anos 2000 veio o advento da internet. E o diabo foi mudando de tática. Antes, você levava meio dia para abrir uma página da internet, vocês lembram? Agora você abre no celular em fração de segundos. E ele vai evoluindo. 1G, 2G, 3G, 4G. Vai chegando aí o 5G, não se espante. Vai chegar o 40G, 100G. Mas nós temos um que não é G, um que é J. É Jesus Cristo. É um só, um J. Jesus Cristo, nosso Senhor. Entraram... Posso pregar o que Deus está me revelando, irmão? Estou quebrado igual arroz de tanceiro, estou cansado, irmão. Atender culto é uma opressão sem tamanho. Mas Deus está trazendo uma revelação aqui, irmão, que eu creio que é de Deus. Entraram na escola dos nossos filhos, entraram nas nossas casas pela televisão, pelo rádio, pelo celular, pela internet, pela pornografia, pela sexualidade, pela mentira. Quanto mais mulher um homem pega, mais homem ele é para a sociedade. Quanto mais homem uma mulher pega, mais independente ela é. As mulheres que lutavam por independência também lutaram para ser como os homens eram no passado. Não todas, mas uma grande maioria de homens e de mulheres tem se dado a promiscuidade, tem se dado, irmãos, a sexualidade, tem se dado a traição, tem se dado ao pecado, e o dragão continua derrubando
derrubando muitas estrelas do firmamento, mas o Senhor está mandando a sua palavra. Oh, minha estrela, não desprende da minha glória. Se você fala, você é ignorante. Se você não fala, você é conivente. Se você discorda, você é fanático. Se você concorda, você chafurda na lama como um porco. Abassa, lamia, cantai, aleluia. Ainda que o mundo te aborreça, aceite que o mundo te condene, porque a minha palavra te justifica essa tarde. Glória ao nome do Senhor. Não julga ninguém, só se dê o direito de crer naquilo que você crê. Estrela, eu quero você brilhando na escuridão do firmamento. Eu quero você iluminando a minha glória. Eu quero você iluminando a minha presença. Os astrônomos, enfim, a física diz que o brilho das estrelas vem do gás que contém nela, mas o brilho da estrela vem da glória de Deus, irmão. Assim como a lua não tem luz própria, ela recebe a luz do sol refletida em si, assim somos nós na presença de Deus. Não temos luz nossa, a luz que brilha em nós vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, aleluia. Vem dias trabalhosos, irmão. Vem dias tenebrosos. O mundo, nós fomos longe demais. Achamos ser grandes demais. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da perversidade, da perversão que havia neles, da prostituição. E nós estamos sendo quase que destruídos por ter pervertido o verdadeiro amor da graça do Filho de Deus. Em nome de Jesus, dá tudo o que você tem, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Em nome de Jesus, larga a mão de tudo e me dá dinheiro, que Deus vai te dar mais. E ninguém faz nada em nome de Jesus, porque se fosse no nome de Jesus, você daria 1, Deus te daria 1 milhão, porque Deus é grande. Mas fazemos em nome da nossa vaidade, em nome do nosso querer, e as estrelas começaram a se apagar. Irmão, eu espero que vocês creiam nessa palavra. Hoje eu vou te encher da minha glória, e eu vou te mostrar o que é um verdadeiro amor ágape, o que é um verdadeiro amor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Lá no começo do século, no avivamento da Rua Azusa, os homens se reuniam para orar, e a glória de Deus era tanta na casa, que o chão da casa cedia. Lá em Pentecoste, a glória de Deus foi enviada naquele lugar, e línguas de fogo repartiam-se sobre ele. Lá na congregação do Brás, há uns 30 anos atrás, o irmão Vitório estava pregando uma palavra na assembleia, e a glória de Deus caiu sobre ele, e muitos viram com seus olhos ele levitar um palmo em cima do chão. Dá para você dar glória a Deus. Ainda tem Deus aqui na terra, ainda tem Deus para visitar o seu povo. A sua luz ninguém apagará. Ah, Samuel, eu vou pregar o que Deus está me dando. Eu não sei se é a última. Glória ao nome santo do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Em 2010 nasceu a CCA. E o slogan era resgatando vidas, resgatando almas. E junta um aqui, junta outro ali, junta outro lá. E chegamos a 400 igrejas. E resgata uma alma aqui, resgata outra alma lá. Depois veio o conselho dos anciãos. Depois veio o conselho dos mais antigos. Depois o adversário entrou na nossa vaidade. E aquilo que era para resgatar a alma, vou pregar, Jefferson, vou pregar o que Deus está me revelando. Eu não devo nada para demônio nenhum. Glória a Deus. Depois, o que era para resgatar a alma, virou um ringue de combate, um defendendo a vaidade do outro. Para trás de nós, Satanás. A obra de Deus é pura, a obra de Deus é santa, a obra de Deus é imaculada, a obra de Deus é cheia de graça.
A obra de Deus é cheia de amor. A obra de Deus é cheia de perdão. E as estrelas do Senhor não vão se apagar. Ministério da obra de Deus, anciãos, irmandade, a sua estrela não se apagará. E Massalimachara, Iribacanda, Súria, Lamaia, e o adversário derrubam aqui, derrubam ali. Eu vou criar uma igreja nova. Tudo a vaidade do homem, querendo, irmãos, mandar, querendo governar. Mas sabe de uma coisa, Samuel, irmão? O governo dessa obra é espiritual. O governo dessa obra não é humano. O governo dessa obra não está no dinheiro, não está na mão de homem. A obra é de Deus. E se vocês crêem, muito bom. Se vocês não querem, problema de vocês. Hoje eu pego o dragão pela garganta e jogo ele no abismo. Creia, irmão, dá glória a Deus. Aquele que persegue o dom de Deus não vai ficar na obra. Aquele que tem ciúme não vai ficar na obra. Aquele que quer domínio humano não vai ficar na obra. Aquele que for servo vai viver muito. O que não for servo vai sair. Se você crê, da glória a Deus. Hoje eu estou te chacoalhando. Tudo pode, tudo dá no inferno. Aqui na casa de Deus tem ordem e decência. E o povo de Deus é especial, zeloso de boas obras. Minha estrelinha, da minha mão ninguém te arrancará. Santo é o Senhor. E o Senhor vai trabalhando. Eu fui atender uma reunião do ministério em Franca, eu apanhei na cara. Mas nós estamos aqui, não estamos? Tinha um cooperador matando a obra. Vou pregar, irmão, não quero nem saber. Tinha um cooperador matando a obra em Campo Grande, o Jefferson estava junto, no Mato Grosso do Sul. Fui lá para destituir ele. Se o irmão Adriano não me segura, eu estava apanhando até hoje dele. Viajamos para o Rio de Janeiro, irmão Jefferson e eu, e fomos ser assaltados dentro de uma lanchonete. O Senhor nos escondeu dos bandidos, e eles ficaram procurando nós na lanchonete, e nós montamos na caminhonete e saímos correndo. Para chegar aqui e não pregar o que Deus me manda, para trás de mim, Satanás. A igreja de Deus vai ser limpa no nome de Jesus Cristo. O que está acontecendo hoje aqui foi pregado há 2 anos atrás nessa igreja. Vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar. Alguém me chamou e falou: não prega. Eu prego o que Deus me manda. Vai fechar. Fechou ou não fechou, igreja? O Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. E depois Deus deu a mão a ele. Está ouvindo um monte de choro de criança. Vai nascer na última agora, daqui uns dias. E nasce um aqui, nasce outro ali. Até na casa dele nasceu um menino. Irmão, a palavra é verdadeira. E eu tenho uma pergunta só para você. Não é muita conversa, não. Quantas estrelas tem aqui essa tarde? O diabo já te apagou, Saulo? O diabo te apagou, Samuel? Apagou você, irmão Silvano? O diabo te apagou, Jefferson? Te apagou, Sirlene? Apagou você, irmã Lu? O diabo te apagou, irmã Jaciara? O diabo te apagou? O diabo te apagou, Mônica? Te apagou, irmã Ana? Te apagou, irmã Marinalva? Apagou as irmãs? Te apagou, Eva? Te apagou, Fabrício? Não apagou, né? Então se tem um crente aqui, pode dar glória a Deus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá glória a Deus. Se você é uma estrela, brilha aí agora. Eu quero ver a luz que tem em você. Salamanaia. Eu quero ver a luz que tem em você. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Brilha, brilha estrela, brilha, brilha, brilha estrela, brilha, 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 brilha em nome de Jesus, brilha estrela, brilha, brilha. Eu quero ver você brilhar na minha presença, brilha, receba a minha glória, receba a minha unção, receba o dom de Deus, no nome de Jesus. Brilha, quero ver você brilhar. Cadê o glória que sai da tua boca? Cadê aquela linguagem? Galinha, Salamaia, cadê aquela unção?
Foi o Deus que mudou ou foi a igreja que esfriou? Hoje eu vou encher minha igreja de glória. Só vou encerrar a palavra quando Deus mandar, irmão. Brilha, eu quero ver minhas estrelas brilhando. Porque você vai sair aí fora e você vai precisar brilhar. E o adversário está jogando tudo que não presta no teu caminho. Mas eu não vou deixar. Brilha. Brilha, meu irmão. Quero ouvir as estrelas, irmão. Não dá glória para esse tonto aqui não, que eu não valho nada. Dá glória para esse santo, que o nome dele está aqui. Acima de todo nome. Eu quero te tomar com a minha glória. Miguel não resolveu o teu problema, eu vou resolver teu problema. Aleluia. 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 Irmandade da CCA, povo de Deus que está assistindo, ouvindo essa palavra aqui e aí na tua casa, a minha glória está passando aí onde você está agora. Aleluia. 5h32 da tarde, a minha glória está passando aí na tua casa agora. Você vai brilhar no nome do Senhor Jesus. Você vai brilhar no nome do Senhor Jesus. Contei para os irmãos, vou repetir para vocês, se vocês não acreditam em anjo. Primeiro, o guarda me parou aqui no pedágio de Barueri, saindo para São Paulo. Parei, seus documentos, o documento do carro. Sim, senhor. 6 horas da noite, 6h30. Deu os documentos meu, tudo certinho, graças a Deus. E o rapaz que estava com você? Que rapaz, moço? O rapaz que estava aí, a hora que você passou na cancela, ele estava aí do seu lado. Falei, esse aí é assim mesmo, ele vem, daqui a pouco ele sai voando, foi embora. Você é crente? Eu falei, eu sou crente. Ele falou, vai. Saí andando, fui embora. Glória ao nome do Senhor. Fui tomar café na Sodimac. Falei, moça, café, por favor. Ela passou um pouquinho, traz aqueles café com amanteigado. Trouxe o café, a água com gás e o amanteigado. Só que na bandeja ela trouxe 2 cafés, 2 águas e 2 amanteigados. Ela serviu um para mim e pôs o outro de frente onde eu estava. De quem que é esse aí? Ela falou, do seu amigo que entrou com o senhor. Não é um café para cada um? Eu falei, deixa aí que depois ele toma. Obrigado. Saiu. E a última foi agora sobre fogo. Estava lá em Sorocaba atendendo o culto, vim embora. E um carro dando sinal para mim na Castelo, dando sinal. Parei no 54 ali em São Roque da Castelo. O homem parou atrás de mim, veio com a mão na cabeça desesperado, bateu no teto, abriu o vidro, falou, o que aconteceu? Você não está vendo que seu carro está pegando fogo? Glória ao nome do Senhor. Eu falei, eu estou vendo, mas esse fogo que está nele não queima. Glória ao nome do Senhor. Igreja, vocês querem ver sinal de Deus na tua vida? Quer ver sinal, irmão? Minhas estrelas, você quer ver sinal na tua vida? Vou pregar, irmão, não tem perigo. Você quer ver anjo? Você quer receber revelação? Você quer o dom da profecia na tua boca? Eu vou começar a mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou começar a me usar de você sem que você nem perceba. Eu vou começar a tomar tuas mãos com fogo do meu Espírito Santo. Quando você puser a mão, o demônio vai espremer para o outro lado. Igreja, no nome de Jesus, creia nessa palavra. Eu estou virando a tua vida do avesso. Creia, irmão. Creia, irmãs. Creiamos na santa palavra de Deus. E vamos tomar nossa santa ceia em paz. Com o coração em paz. Com o coração limpo. Com o coração propenso às coisas de Deus. O que precisava lustrar em você, eu já lustrei. O que precisava limpar em você, eu já limpei. Aquele que te acusava, não te acusa mais. E o próprio Deus dá uma ordem: cala-te, Satanás, no nome do Senhor Jesus. Então receba essa palavra. O dragão não vai te tragar. Ele não vai te tirar da presença de Deus. Está ouvindo bem, minha irmã? Está ouvindo bem, minha irmã? Essa história, Deus te põe numa sepultura, mas não perde a sua alma, é conversa fiada. Deus manda o demônio embora da tua vida e acrescenta teus dias de vida para dar glória a Deus.
Não tem essa de matar ninguém para não pecar não, irmão. Deus arranca o demônio da tua vida. Crê na palavra. E pode ir em paz para tua casa. Essa Santa Ceia será a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ela vai te dar tudo o que for necessário para você suplantar